Flamengo chega à liderança do Carioca com artilheiro iluminado e nova opção no meio-campo. Garoto Igor Jesus surpreende e recebe elogios de Tite e da torcida. Clube rubro-negro faz movimento de paralisação do Campeonato Brasileiro durante Copa América. Irmão do atacante Pedro é assaltado no Rio antes de chegar ao aeroporto para buscar o atleta. Bandidos agrediram Vitor Guilherme, irmão do jogador, atiraram no carro e levaram o veículo do atacante do Flamengo. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua rede. Vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Após a vitória de ontem, 3-0 em Aracaju, diante do Bangu. 3 gols de Pedro. É mais um hat-trick na carreira do atacante rubro-negro. E o Flamengo só depende de si para ser campeão da Taça Guanabara. Dono do melhor ataque ao lado do Fluminense, ambos com 14 gols. Só que o Flamengo tem 2 jogos ainda com pequenos e um Fla-Flu para terminar aí os jogos da Taça Guanabara. O saldo do Flamengo é superior, saldo de gols. O Flamengo tem 13 gols positivos, enquanto que o Fluminense tem 9. Então o Mengão só depende dele. Vamos com tudo, hein? Olha que informação aqui fantástica para o torcedor. Em 2024, gente, nesse ano até agora, o time titular do Flamengo, sob o comando de Tite, sofreu apenas 7 chutes a gol e nenhum gol nos últimos 6 jogos. É impressionante essa marca, uma marca para o sistema defensivo da equipe do Flamengo, hein? Foram 7 chutes dos adversários nos últimos 6 jogos. E são 6 jogos consecutivos sem sofrer gols. O Tite definiu na coletiva de ontem como está o Flamengo nesse início de trabalho no Campeonato Carioca. Ele disse: não é a defesa que toma ou faz gol, é um time que é equilibrado, sabe conjuntamente fazer 3 gols, tem média de mais de 2 gols por jogo, um número altíssimo de finalizações, uma equipe que mais rouba a bola no campo adversário e que bota volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade e, associado a isso, não toma gol. Equipe faz e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. E há quanto tempo, né, o Flamengo não sofria gols, ficava aí vários jogos seguidos sem sofrer gols. O Flamengo, no ano passado, sofria gol de tudo quanto é jeito. É claro, estamos falando de Campeonato Carioca, a gente precisa analisar contra adversários melhores, não desmerecendo as equipes de menor investimento do Rio de Janeiro. Mas vamos ver aí, tem um clássico contra o Fluminense, né, no final de fevereiro. Bom, mas deixa eu trazer um destaque especial aqui para esse cara, Igor Jesus. Olha, o Igor Jesus ontem comeu a bola, jogou muito. Ele acertou todos os 49 passes que tentou contra o Bangu. Foi perfeito nesse quesito. Gente, nós estamos falando de 49 passes e ele acertar todos. Ele não errou nenhum. Acertou os 49 passes, 78 minutos jogados, 153 toques na bola, 49 passes certos, 100%, 3 desarmes, 2 chutes no gol, 2 interceptações e uma perda da posse de bola. Ótima estreia do volante do Flamengo, que recebeu aí a oportunidade. E você vê como é que é o destino, né? Se o Thiago Maia não estivesse nessa negociação com o Internacional, seria ele que estaria em campo. Se o Pulgar não tivesse recebido o 3º cartão amarelo, seria ele que estaria em campo. Se o Alan não tivesse que parar para fazer um reequilíbrio muscular, um reforço lá, seria ele que estaria em campo. Quis o destino que Igor Jesus fosse utilizado no time titular e o garoto aproveitou, agarrou essa chance,
né, aproveitando aí essa oportunidade dada pelo Tite e disse, ó, tô aqui, hein? Se não fosse os 3 gols do Pedro, obviamente, ele seria o melhor em campo, mas foi aí um dos melhores. Ele foi escolhido pelo Tite e recebeu muitos elogios de César Sampaio, membro da comissão técnica do Tite. O César disse, a gente fica feliz pelo que ele apresentou hoje. Sabíamos do desafio que seria transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que chegamos ao clube, eu fiquei realmente impressionado com ele. Igor teve uma lesão que retardou esse início. Hoje, em uma partida difícil, fez essa função pra gente. É um homem de referência para o setor defensivo e também um homem que municia o setor ofensivo. Teve participação direta em um dos gols. Fez um grande jogo, conseguiu reeditar na partida de hoje o que apresenta nos treinamentos. E de volante o César Sampaio entende, né? César Sampaio tem aí autoridade para falar, foi jogador da mesma posição e tá todo mundo encantado com o Igor Jesus. O torcedor ontem também gostou de ver o garoto em campo. Ontem o Tite testou algumas variações durante bola rolando. No segundo tempo, inclusive, o time teve mais movimentação com as entradas do Matheus Gonçalves e do Gabigol. O Flamengo adotou um 4-2-4, o Tite já fez isso na seleção brasileira, com o Matheus Gonçalves aberto pela direita, o Bruno Henrique aberto na esquerda, Pedro e Gabigol centralizados. Tite testou aí durante a vitória de ontem contra o Bangu algumas variações nesse sentido. Ontem gostei muito da entrada dos garotos, não só o Igor Jesus no time titular, mas durante aí a partida o Matheus Gonçalves entrou já com personalidade, vários toques na bola, inclusive ele bateu lá um escanteio que originou o 3º gol do Pedro. Merece mais oportunidades aí o Matheus Gonçalves. O Ryan Lucas também entrou cheio de moral, né? Crescendo no jogo, arriscando jogadas, finalizando. Mais um garoto da base pra gente ficar de olho aí, o Ryan Lucas. Bom, vamos falar aqui do Pedro, né? Atacante do Flamengo em 2024 até o momento. São 5 jogos oficiais e 5 gols. 1 gol por jogo. Se a gente contar aqueles 2 jogos nos Estados Unidos, que não são jogos oficiais, são amistosos, dá um total de 7 jogos e 7 gols. Porque o Pedro fez 2 gols lá nos Estados Unidos. Então, contando todos os jogos da temporada do Flamengo, com os amistosos, 7 jogos, 7 gols. Só jogos oficiais, 5 jogos, 5 gols. Parabéns aí, Pedro. Tá voando, tá arrebentando, hein? Pedro Guilherme, mais um hat-trick ontem. Bom, a notícia triste que a gente traz aqui, pra gente encerrar esse vídeo, o irmão do atacante Pedro foi assaltado e bandidos levaram o carro do centroavante do Flamengo. O crime ocorreu entre 2 e 3 da manhã, né? Na altura ali do Complexo da Maré. O Vitor Guilherme, irmão do Pedro, ele estava indo ao aeroporto para pegar o atleta, né? Os jogadores do Flamengo receberam folga hoje, e aí aconteceu essa barbaridade, né? Os ladrões chegaram atirando no carro e o Vitor Guilherme saiu, né? O irmão do Pedro saiu com as mãos levantadas. Ele foi agredido. Um motoqueiro que passou na hora, viu a cena, levou o irmão do Pedro até o hospital mais próximo, e o carro do Pedro, um modelo Defender Land Rover, ainda não foi localizado. O Pedro, inclusive, já se pronunciou nas redes. Ele teve o carro roubado. Quem estava dirigindo era o seu irmão, que estava indo buscar ele no aeroporto, né? Isso é muito comum, os familiares buscar os atletas que chegam no aeroporto quando tem dia de folga, né? Após um jogo. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, o irmão do Pedro recebeu os primeiros atendimentos no hospital e foi ao encontro do jogador no aeroporto, obviamente sem carro, até o momento da gravação desse vídeo. O veículo do Pedro não apareceu. Rio de Janeiro tá uma loucura, hein? Tá uma loucura. Alô, segurança! Alô, governador! Tá difícil, hein? Vamos botar a polícia na rua aí. Bom, o elenco recebeu folga hoje e os jogadores se reapresentam amanhã, visando o próximo compromisso contra o Boa Vista. Lembrando que a gente vai ter o retorno aí do Matias Vinha, uruguaio, que esteve na Itália acompanhando o nascimento da filha. O Vinha está chegando hoje, né, no aeroporto, e obviamente vai também ficar de folga junto com os outros atletas, e amanhã todos eles se reapresentam, né, para esse compromisso. Bom, para a gente fechar aqui,
Os clubes estão buscando a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Após a vitória sobre o Bangu, o novo gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos Azevedo, revelou que alguns clubes da Série A se uniram e solicitaram à CBF que o Campeonato Brasileiro fosse paralisado durante a Copa América. Esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Rodrigo Duns e o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol. Existe sim essa conversa para que tenha uma paralisação do Campeonato Brasileiro, para que os clubes tenham prejuízo a menos. A mudança no calendário faria com que as 4 rodadas previstas durante a Copa América e as oitavas e quartas de final da Copa do Brasil fossem invertidas. Assim, a final da Copa do Brasil seria adiada para os dias 11 e 15 de dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. As oitavas e quartas de final, por sua vez, seriam antecipadas. Além do Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Vasco são a favor da mudança. Rapaz, a galera tá empenhada aí, né, para paralisar o Brasileirão durante a Copa América. Eles querem o seguinte: paralisar os jogos do Brasileirão e antecipar os jogos da Copa do Brasil. E aí, depois desses jogos da Copa do Brasil, segue aí o Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil seria disputada, então, após o Campeonato aqui brasileiro 2024. Se a CBF vai aceitar, são outros 500, mas os clubes já estão se movimentando. Bom, eu retorno a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Estarei 1h30 da tarde no SBT, espero você, com a Fernanda Maia e o Lucas Pedrosa. Vamos falar muito de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, o Campeonato Carioca. SBT Esporte Rio, você pode acompanhar também pelo YouTube. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!